Uma vez ainda lhe quis presidente do Brasil, saí pelo Brasil pedindo voto para a senhora, mantenho respeito, carinho pela senhora, mas eu estou aqui do outro lado agora e vendo os gráficos, e os gráficos são assustadores. Tem alguma coisa muito errada, ministra, muito errada. E eu vou ficar do lado de cá, apontando os erros, criticando quando for preciso, lhe elogiando quando for preciso. E começo dizendo, ministra, cai fora deste governo, vai embora. A senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória, esse governo já acabou. Faliu. A senhora arrastou para o ministério pessoas muito sérias, pessoas que amam o meio ambiente, pessoas que têm história. A senhora e sua turma muito boa, vai embora, porque acabou, ministra, acabou, e aqui o gráfico mostra, acabou e a culpa é deste governo, sim, porque se era culpa em 2019 do presidente Bolsonaro, é culpa de Lula nesse governo, sim. Se era culpa do ministro Ricardo Salles em 2020, é culpa da senhora e sua equipe, sim. Eu queria também entender, ministra, a sua mudança de postura com relação às Forças Armadas. A senhora criticou quando o governo anterior quis e usou das Forças Armadas para o combate ao incêndio, e agora a senhora está fazendo uso das mesmas Forças Armadas. O que mudou? As Forças Armadas são boas para ajudar, mudou a sua postura, mudou o governo. Eu gostaria de entender. E por último, ministra, vocês foram ácidos e injustos conosco, nos culpando de tanta coisa no governo anterior. Nós vamos aqui estar cobrando de vocês. Eu fui acusada de genocida muitas vezes, ministra, e hoje a gente sabe que os números são assustadores de desnutrição e morte de crianças indígenas. Então, a pergunta fica, ministra, vocês estão errando, e o conselho fica, ministra, com todo o carinho que eu tenho por ti, cai fora desse governo, que esse governo já acabou. Que Deus te abençoe, ministra. Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada. Sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro e o sofrimento das pessoas. Marina Silva optou por culpar o setor agronegócio pelas queimadas em um programa de TV estatal, além de mencionar um suposto terrorismo climático, sem apresentar evidências ou um plano eficaz de combate aos incêndios. É que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público. O Brasil continua coberto de fumaça. E agora o fogo chegou no Planalto Central. Obviamente que muito maior é a responsabilidade do governo federal. E aí, eu não vi até agora uma reunião do presidente da República com os governadores. Não vi. Até agora não vi Sua Excelência, o presidente da República, a ministra do Meio Ambiente. Aliás, tem ministra do Meio Ambiente no Brasil? Procura-se Marina Silva. Gostava muito de dar entrevista, de gargantear a pauta ambientalista, gargantear movimentos contra boicote nacional a obras estruturantes importantes para o Brasil, como a 319. E onde está a Marina Silva neste momento? Será que está dando palestra internacional em algum lugar? No momento em que o Brasil mais precisa da ministra do Meio Ambiente, inclusive com a sua influência global, por que a Marina agora não vai lá pedir para o Macron apoio para ele vir combater incêndio aqui? Porque é especialista em gargantear e falar que o Brasil é isso, aquilo, outro? Ou era só na época do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, governos esquerdistas mundo afora olhavam para o Brasil e o Brasil está se ardendo em chamas, acabando em chamas, desmatamento aqui ou acolá. Hoje o desmatamento ampliou em muito, desmatou-se muito mais agora no governo do PT do que lá no do Bolsonaro.
O Brasil está ardendo em chamas no governo do PT, e o Brasil parece que não tem uma ministra do meio ambiente, não tem um presidente preocupado com a situação e que mobiliza nem os seus governadores. O que está acontecendo? É o básico do básico. Se você tem uma crise de dimensão nacional, vem cá. Ah, não, a crise não chegou lá nos estados do Nordeste, tem uma região que, até pela característica, tá bom, mas esses estados têm lá aparato tecnológico, de aviação, defesa civil, que de repente pode fazer uma força-tarefa liderada pelo governo central para ajudar lá o meu estado de Rondônia, para ajudar lá o estado do Mato Grosso, para ajudar lá o estado do Goiás, e agora o Distrito Federal? Vem cá, de quem é a responsabilidade de liderar? Vou chamar o presidente Bolsonaro com a liderança que tem, de repente fazer uma campanha nacional, porque o presidente da República parece dormir em berço esplêndido e não lidera. Eu não estou dizendo aqui que a culpa, assim, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. São omissos, são irresponsáveis, não agem no tempo certo e não tomam as medidas adequadas. Mas eu não sou aqui responsável de dizer a culpa das queimadas é do governo Lula. Óbvio, esse é um problema nacional. Agora, criticaram lá atrás o tempo todo, e agora que estão assentados na cadeira, fazem o quê? Ignoram. Ah, mas medidas estão sendo adotadas aqui, fizeram reunião interministerial, não sei do quê. Chamaram os governadores para conversa? Não, não chamaram. Onde estão os arautos defensores do meio ambiente internacional, que gostam tanto de apontar o dedo para o Brasil e que não vieram ajudar a apagar incêndio até agora? Porque Marina é especialista em dizer que tem solução, enfim, falou tanto de liderança e tal, não estou vendo nenhum movimento, senador Omar. Nenhum movimento. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada, sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro e o sofrimento das pessoas. Então, e aí, eu falei na semana passada, repito hoje, onde estão os artistas, hein? Os artistas da Globo, os internacionais, que faziam campanhas publicitárias pelo o fim dos incêndios, fim dos desmatamentos, sumiram todos, Omar. Sumiram os artistas, não tem campanha, não tem campanha. Cadê a campanha? Pelo fim das queimadas, pelo fim dessa tragédia toda. Ah, foram amordaçados pelos recursos da Lei Rouanet. Foram amordaçados. Estão silenciados, quietinhos, não falam nada. A dimensão do fogo agora é simplesmente incomparável. E sempre nos acusaram, né? Nós sempre fomos os responsáveis por tudo que acontece de ruim. Se chove muito, a culpa é da Amazônia. Se tem seca, a culpa é da Amazônia. Se tem isso, é a culpa da Amazônia. Aí vem a França se mete, a Inglaterra se mete. Eles emitem mais CO2 do que nós emitimos.